O livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma epístola que ela não tem um autor definido e ela foi dirigida às pessoas com profundo conhecimento da Torá, os primeiros livros da Bíblia, né? Então, judeus que se tornaram cristãos. E esse povo, essas pessoas, elas estavam vivendo num momento de perseguição e sua fé estava sendo desafiada. Então, o escritor, ele incentiva esses cristãos a perseverarem nessa fé e não voltarem às práticas ritualísticas da lei. Opção fácil nesse período, porque no período em que essa carta foi escrita, o templo ainda ele estava de pé. O templo que Roma construiu, né, para o povo de Israel fazer as adorações. Então, como tinha essa questão, essa implicação da perseguição, né, o escritor da carta ele incentiva as pessoas a não voltarem atrás, a não voltarem, né, aos rituais da lei. Então, dessa forma, ao longo do livro, o autor ele enaltece a Cristo e ele faz várias relações com a antiga aliança, de forma a estabelecer a autoridade maior de Cristo. Mesmo em meio aos conflitos que os hebreus eles estavam passando, ele estava colocando a importância, né, daquilo que Cristo fez. Né? Como eles eram do povo, né, de Israel, essas pessoas, eles tinham conhecimento de toda a história, de tudo aquilo que o povo de Israel passou desde do chamado de Abraão, né, por Deus, que é a pessoa que Deus escolheu para essa promessa, para formar um povo e desse povo abençoar as outras nações da terra. Até a libertação do povo, né, que cresceu com a ida de José ao Egito, esse povo cresceu e Deus libertou esse povo ali dessa terra, né, dessa idolatria que eles estavam vivendo ali, e eles passaram essa jornada no deserto, de onde Moisés recebeu as tábuas da lei e recebeu, né, os mandamentos de Deus. Então, essas pessoas elas tinham todo esse conhecimento, essa base, né, do que era o povo de Deus e do que era servir a Deus. E ali o autor ele coloca: agora a gente está numa nova aliança, né? Aqueles sacrifícios que vocês faziam anteriormente hoje não são mais necessários. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o único e suficiente sacrifício. Ele morreu e nos remiu, né, de todos os nossos pecados. Então ele vai trazendo, né, esse contexto histórico do Antigo Testamento e ele vai relacionando com Cristo, né, esse novo sacerdócio por meio de Cristo, né, da obra salvadora de Cristo. Né, anteriormente vinham os profetas, tinham os sacerdotes que faziam os rituais ali, né, de sacrifício em favor das pessoas, e agora não há mais necessidade disso, porque Jesus Cristo cumpriu tudo isso, né, toda essa lei foi cumprida por meio da pessoa de Cristo. Então, a gente vai fazer a leitura agora no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 35 até o 39. Hebreus capítulo 10, versículo 35, então. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha honra. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, nesse texto nós vamos meditar e eu elenquei 3 tópicos, né, para a meditação dessa noite, sendo eles: o incentivo à perseverança, a vida por fé e o cuidado para não retroceder. O incentivo à perseverança, né, os hebreus eles estavam enfrentando perseguição, e o autor ele
incentiva a manter sua confiança em Deus. E o que significa isso, manter a confiança em Deus? Continuar perseverante, crer que apesar das dificuldades, apesar da perseguição, o Senhor tem o controle de tudo. Ele está cuidando de todas as coisas. E quantas vezes nós, por situações, chateações, a gente enfrenta situações na vida e a gente pensa em abandonar essa comunhão, deixar de perseverar na comunhão na igreja e deixar de perseverar no nosso dia a dia com Deus. Às vezes acontecem situações na nossa vida, como acidentes, a gente, por conta às vezes de um falso testemunho ou de uma pessoa que a gente tinha como referência na vida, a gente perde às vezes o norte, por conta de uma decepção. E várias outras situações em que a gente é desafiado, em que a nossa fé mesmo é confrontada no nosso dia a dia. Aí a gente lembra bastante pelas pessoas que a gente ora no momento Paulo e Silas, nesses países perseguidos. Imagina os pastores vendo as igrejas sendo fechadas, sendo levados a prisões, em situações onde os cristãos, o povo que se congrega é descoberto e é levado para campo de trabalho forçado. As mulheres são violentadas sexualmente. Então isso, a gente olha mesmo, mas que mundo que a gente está vivendo, será que tem Deus mesmo? A gente pode se perguntar. Deus está presente, Ele sabe de todas as coisas. Mas não é por conta dessas situações que a gente vê, que a gente deve ficar se questionando isso, ou até mesmo pensar em abandonar a nossa fé, abandonar a comunhão que a gente tem com o povo de Deus. Os desafios também no trabalho, quantas vezes a gente é desafiado no dia a dia por conta do nosso testemunho. Às vezes não é nem pelo que a gente fala, mas pela atitude, pelo comportamento que a gente tem, pelas palavras que a gente usa. As pessoas muitas vezes elas começam a fazer chacota da gente, falam que a gente é fraco, ou mesmo quando a gente fala alguma coisa do amor de Deus, as pessoas desmerecem isso, não dão valor para aquilo que a gente glorifica a Deus, por onde a gente pode enxergar e aquilo que a gente alcança pelo nosso trabalho. Não, isso é mérito teu, não é obra de Deus. Tudo isso às vezes pode ser um desestímulo, para que a gente comece a questionar essa fé que a gente tem, e a gente deixa de perseverar, deixa de continuar a buscar, a viver esse plano que Deus tem para nossas vidas, que é de uma vida agradável, uma vida alegre e feliz, em comunhão com Ele e com o povo dele, com a igreja. Em Mateus 5,12, Jesus disse: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim, nós também precisamos manter a perseverança, confessando o Evangelho por meio de uma vida piedosa e uma fé inabalável, conforme Lucas 21:19, que diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, a perseverança, ela vem a partir do confessar o Evangelho. Esse confessar o Evangelho é lembrar sempre, a cada dia, do que Cristo fez. Do que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, em nosso lugar. Ele levou sobre si toda a nossa dor, a nossa preocupação, o nosso fardo. E é isso que deve ser a nossa esperança para seguir na caminhada. Jesus, ele sofreu perseguição muito maior do que a nossa. Jesus, ele foi levado para ser julgado, ele foi açoitado, e por fim ele foi crucificado. E para nós, o que é uma perseguição, uma aflição, diante daquilo que Cristo passou? Por isso aqui no livro de Mateus, a gente encontra, olha, tem grande alegria, porque vocês estão padecendo assim como Cristo
sofreu. Mas isso vai nos trazer uma grande recompensa. Essa recompensa a gente vai ter no céu, junto com Deus, no lugar que Ele tem preparado para nós. E a vida piedosa é uma vida a partir do exemplo que Jesus nos deixou. Jesus, Ele foi piedoso. E a piedade, ela é uma fé que é refletida, uma piedade não, né? São ações que são refletidas pela compaixão, pelo amor ao próximo, pela bondade, por ser compassivo e misericordioso. Né? Tudo isso Jesus Cristo foi. E essa é a referência para as nossas vidas. Nós devemos ter essas ações, devemos ter esses sentimentos para que a gente tenha essa vida piedosa. Né? Nós enfrentamos luta, nós caímos em pecados, nós cometemos falhas, mas a gente deve buscar essa comunhão, né? Essa perseverança em Deus, para que a gente se aproxime cada vez mais, né, da pessoa de Cristo, que a gente se torne mais parecido com Jesus Cristo. E em seguida, a vida por fé. Ela nos é incentivada de modo que avancemos para a maturidade espiritual. E ela vem por meio do Evangelho, do conhecimento do Evangelho. E a gente, do Evangelho de Deus, sendo justificados por meio do sangue de Cristo. Em Romanos 1,17 nós lemos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ainda, em Abacuque 2,4, a gente lê o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então essa referência a gente já tem desde o Antigo Testamento, né, em que o profeta ele coloca, né, para o povo, Deus está colocando, né, para o profeta, né, a vida pela fé. E essa vida pela fé, ela é uma vida que contrasta com esse arrogante ali que o profeta escreve. Por quê? Porque o que vive pela fé, ele é justo, confiando nas promessas de Deus, enquanto espera o Senhor agir. Né? Como é interessante essa fé, e eu lembro agora do testemunho que o irmão Hildo colocou, né? Ele já foi colocando diante de Deus a expectativa das atividades que ele tinha naquele dia, né? E pela fé ele estava entregando isso a Deus. E essa expectativa, né, em que ele tinha no Senhor agir, ela se cumpriu. A fé dele foi contemplada, né? O Senhor, ele preparou o estacionamento, ele ia lá no Detran só para tirar uma informação de como ele poderia tirar, né, essa categoria da habilitação dele, e por fim ele conseguiu sair com todo o processo concluído. Né? Então isso é uma ação de fé que ele teve, colocando a situação diante de Deus, e Deus deu a resposta para isso. Então, creem que Deus é favorável, né? As pessoas que têm fé, elas creem que Deus está olhando por nós. Apesar das situações, apesar do mundo conturbado que a gente está vivendo, né, das perseguições que a gente vê, né, nesses países que a gente tem apresentado sempre nos cultos, a gente crê que Deus ele é favorável. Às vezes pode acontecer a morte aqui terrena, mas a gente crê que espiritualmente tem um lugar preparado e uma vida nova, uma vida sem corrupção, uma vida junto com o Deus glorioso que nos preparou essa salvação. Isso vem por meio da fé, porque a fé ela vem na nossa vida, ela dá a vida e ela produz paz e alegria no coração. E olha, irmãos, lembrando, né, a gente vê isso ainda no Antigo Testamento. A fé é um dom de Deus criado pelo Evangelho. Se a gente olha o Evangelho, o termo, a tradução literal seria a boa notícia. Né? E quando a gente tem uma boa notícia,
essa boa notícia ela transforma o nosso coração. A partir do momento em que a gente ouve falar de Cristo, né, lá no tempo da nossa conversão, a fé ela vem em nossos corações e ela consegue envolver as nossas vidas. E é por meio dessa fé que a gente consegue ter uma vida de crescimento, uma vida que vai se aproximando com uma imagem, com o caráter de Cristo. Essa fé, ela vai operando no meio da comunidade, no meio dos santos, dos irmãos, né, através do testemunho da verdade, da compartilhar das bênçãos, daquilo que Deus tem feito, né, na vida de cada um de nós. E ela nos motiva a cada vez mais crescermos, a cada vez mais termos esses momentos juntos, né, como igreja, como corpo de Cristo. E como é maravilhoso a gente poder celebrar ao nosso Deus, adorar ao nosso Deus, porque foi Ele que colocou essa fé em nosso coração, em nossas vidas. É por meio do Espírito Santo em que a gente tem esse desejo e essa capacidade de servir a Deus. Porque a nossa vontade própria, a nossa carne, ela vai contra, né, aquilo que Deus nos mostrou, contra aquilo que Deus tem preparado para nós. E é por meio dessa fé que a gente consegue lutar contra essa carne. E recebe, né, essa fé criada por meio do Evangelho, ela recebe os dons do Evangelho. Ela é inteiramente obra de Deus e vem pelo ouvir da palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. Se a gente não alimenta a nossa fé, não buscamos ouvir a palavra de Deus, não buscamos o conhecimento da palavra, a gente vai ficar parado, a gente vai minguar, a gente vai esquecer dessa obra de Deus, a gente vai deixar de lado essa alegria, essa convicção da salvação que a gente tem, porque não tem nada que alimente isso. E por isso que é importante a gente buscar se orientar pela palavra de Deus, para que a gente tenha esse alimento ao longo da nossa vida. É como um alimento físico, a gente come né, em média 3 vezes ao dia. Se um dia a gente fica sem comer, já começa, para alguns já dá uma dor de cabeça, já começa a incomodar, né, o estômago, e se ficar muitos dias sem comer, chega uma hora que vai morrer. Da mesma forma, a nossa fé, se ela não for alimentada, ela vai se enfraquecendo e a gente vai perdendo a orientação, o norte, a referência de Cristo para as nossas vidas. O que Cristo fez, as atitudes que Cristo teve, como eu posso ter a minha atitude diante dessa situação que eu estou enfrentando no trabalho, diante daquela situação que eu enfrento com os colegas na escola, enfim, por meio dessa referência, dessa base que a gente procura e alimenta a nossa alma no dia a dia, que a gente vai poder ter essa força e essa vontade de estar servindo a Deus. E é por meio dessa fé em que o autor ele também desafia a alimentar essa fé e cuidar para não retroceder. No contexto de Hebreus, os cristãos eles estavam cogitando retroceder para os rituais da lei. Muitas vezes na nossa vida o retrocesso ele parece uma alternativa boa. Como eu falei no início, a gente tem a nossa fé provada, ou tem situações na nossa vida em que a gente passa a perda de algum familiar ou alguma doença, e a gente pensa, será que vale a pena mesmo servir esse Deus? A gente precisa ficar atento com isso e ter o cuidado para não retroceder. Com certeza vale a pena e a gente deve seguir em frente, apesar das tribulações, apesar dos desafios. Aqui, o povo hebreu, eles teriam a opção de voltar e servir no templo, de fazer os rituais deles. Mas a gente vê pela história, alguns anos depois que essa carta de Hebreus ela foi escrita, o templo ele foi completamente destruído. Então imagine, se eles tivessem retrocedido, eles teriam aquele lugar por 2, 3 anos talvez. E depois, quando o templo foi destruído,
veio a perseguição sobre o povo cristão e todos tiveram que se dispersar. Né? Que alternativa que eles teriam ali diante dessa situação? Então é importante a gente lembrar e pensar: poxa, essa situação que eu estou vivendo agora, ela é desafiadora. Ela gera conflitos às vezes na minha vida, às vezes até conflitos de fé. Será que eu devo seguir? Mas a gente não deve se abalar, não deve retroceder, porque Deus está cuidando de nós. E se a gente lembrar disso, através do que a gente encontra na palavra, Deus não abandona os seus filhos. Ele continua nos segurando pela mão, Ele nos segura firme. Apesar que a gente em alguns momentos largue, mas Ele está ali sempre presente. Deus, Ele está abalando tudo ao nosso redor. Como Ele abalou aquela época, aquela situação, a perseguição que aconteceu, o templo foi destruído. Hoje a gente vê que o mundo está sendo abalado. Está sendo abalado pelas questões climáticas, chuvas intensas, granizo, alagamentos, furacões, tantas coisas que a gente tem visto no mundo afora. Mas além disso, a questão da moralidade, o que está em debate hoje lá em Brasília é a questão do aborto, a legalização do aborto, a questão da educação na escola, voltou em debate aquela questão do kit gay, das instruções lá que eles tinha uma cartilha que estava preparada para ser divulgada nas escolas, ela foi bloqueada e agora eles estão começando a conversar sobre isso de novo. Então tudo isso vai vindo ao nosso encontro, a gente vai sendo impactado nas notícias que a gente enxerga, as mortes que acontecem, filhos matando pais, vizinho matando vizinho, sogro matando genro, por questões fúteis. E a gente vê que é a mão de Deus que está permitindo tudo isso. Por quê? Porque Ele deseja que a gente se desprenda das coisas deste mundo, se desprender de tudo isso, da segurança financeira que a gente pode ter. A Europa está entrando em crise, e tudo isso, a questão da guerra na Ucrânia, quanta insegurança isso vai gerando no mundo todo, vai influenciando o mercado, a moeda, o petróleo. Isso de uma forma direta ou indireta, ela vai alcançando a gente, seja pelo aumento do preço dos alimentos, pelo aumento do preço dos combustíveis. Mas isso Deus permite acontecer para que a gente não se apegue a essas coisas. Se a gente tem recurso financeiro, olha, não, eu posso fazer o que eu quero, construir onde eu quero, onde eu preciso, mas Deus Ele quer que a gente se apegue a Ele, que a gente tenha a nossa segurança estabelecida nele. Então, devemos parar de depender dessas coisas, deste mundo, dessas coisas que muitas vezes nós nos prendemos, que nós gastamos muito tempo e até às vezes recursos, para estar bem visto no meio da sociedade. A nossa vida, ela deve ser derivada da fé em Deus, uma vida que vai revelar essa obra de Cristo. E isso se expressa nas ações. Nessa semana eu estive em Campo Alegre, trabalhando com alguns produtores ali da região, e eu visitei um produtor lá, não conhecia ele convidou para entrar e tivemos um grande diálogo ali sobre as questões de produção, algumas orientações técnicas que ele teve de outra pessoa, e ele pediu uma instrução minha, e enfim, eu fui falando de forma clara, sobre alguns adubos, sobre alguns produtos que a outra pessoa recomendou e na verdade não eram para aquela finalidade que ele tinha informado. Então ele viu essa transparência e essa sinceridade na minha pessoa. É bem interessante, ele foi colocando, estou gostando de ti. Aí colocou isso umas 2 ou 3 vezes. A princípio ele perguntou quanto que seria os meus honorários, o custo do meu serviço.
Aí ele falou, não, futuramente eu pretendo pagar pelo serviço, mas hoje eu queria ver se tu pudesse me dar alguma instrução, né? E eu fui conversando com ele acerca das perguntas que ele tinha, dos produtos que ele tinha adquirido ali para uso, e foi sendo bem claro, bem objetivo. Aí por fim ele falou, não, eu vou te pagar por esse serviço que você está prestando. E ainda depois ele comentou um pouco sobre, né, a maravilha, a perfeição das coisas, do funcionamento de uma planta. Daí eu concordei com ele, ele falou, não pode que isso seja uma coisa ao acaso. Aí eu pude perceber que ele tinha uma fé em Deus, né? E provavelmente ele deve ter visto essa fé através da minha atitude, né, por meio do meu serviço secular, e ele colocou isso e eu pude concordar com ele. E que maravilhoso a gente poder se reconhecer em momentos, né, no cotidiano que a gente nem imagina, de poder estar percebendo e compartilhando dessa fé. E como Deus, Ele é bondoso, Ele manifesta a graça dEle, né, nas nossas vidas por meio desse agir. E para finalizar, eu quero fazer a leitura ainda do versículo 37, né, acerca de tudo isso que a gente viu nessa noite, né, do incentivo à perseverança, a seguir em frente, né, a viver por fé, e o cuidado para não retroceder, para não voltar atrás. No verso 37 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Então, aquele que vem é o próprio Jesus Cristo. Ele já veio uma vez, já fez a obra dele aqui no mundo, nos trouxe, né, um livre acesso ao nosso Deus e também uma promessa de esperança e de uma nova vida. E aqui o escritor ele escreve, porque ainda dentro de pouco tempo, a gente pensa, olha, Jesus esteve aqui há 2000 anos, né? Olha só, já passou todo esse tempo, será que logo ele vem? Olha, naquela época, né, a palavra já estava escrita dentro de pouco tempo. A forma que Deus tem a cronologia do tempo a gente não consegue entender, mas a gente deve crer e acreditar, ainda mais com os sinais que a gente tem visto na terra hoje, né? O mundo, todas as coisas acontecendo, aquilo que foi profetizado e que a palavra ela nos orienta, né, de que a gente deve estar alerta. Jesus Cristo ele está voltando e vai acontecer em breve. Então que a gente possa estar tendo essa vida de fé, essa vida de cuidado para não retroceder nessa fé, nessa expectativa e nessa esperança que a gente tem junto com Cristo Jesus e seguir, né, perseverando naquilo que Deus tem preparado para nós. Apesar das dificuldades, apesar das provações que nós enfrentamos, mas que a gente possa sempre estar firme naquilo que Deus tem prometido para nós. Amém? Amém. Oremos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque nós somos lembrados e incentivados a viver uma vida de acordo com a Tua palavra, uma vida em que a gente deve manter firme a perseverança, não nas coisas aqui dessa terra, mas naquilo que o Senhor fez por nós, né? Nessa perseverança de uma vida de amor, de uma vida de graça debaixo das Tuas mãos, ó Pai, uma vida que busca viver a fé, uma fé que pode ser também demonstrada para as pessoas que estão ao nosso redor, uma fé que move os nossos corações a cada dia para sermos melhores, para sermos mais parecidos com Jesus. E também, ó Deus, de não deixar de viver essa fé, de não retroceder para aquilo que éramos antes, ó Deus, mas que possamos a cada dia crescer mais e mais, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra e dentro da Tua vontade, ó Deus. Ajude-nos a cada dia nos desafios que nós enfrentamos, às vezes nos conflitos que estão em nossa mente, mas que o Senhor possa vir e transformar a cada dia as nossas vidas, que a nossa fé possa estar sempre firmada no Senhor, que a nossa motivação
de existir seja pelo Senhor, Deus. Eu peço isso, Senhor, em o nome de Jesus, e que nessa nossa nova semana nós possamos lembrar disso a cada dia, possamos ver que apesar da fé que nós temos sendo provada, nós possamos ver o nosso crescimento, ver a Tua mão nos conduzindo para mais próximo de Ti, ó Deus. Eu peço isso, Senhor, agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Amém.